A paz do Senhor Jesus. Ó, certamente você já ouviu falar que a mentira tem perna curta. Mas, desta vez, aqui em nossa meditação bíblica é diferente. A mentira tem vida curta. Vamos ver o que o texto sagrado no livro de Atos tem a nos ensinar sobre isso. Você deve se lembrar que Pedro e João haviam sido presos por proclamarem a ressurreição de Jesus Cristo. Mas o que acontece aqui na sequência, a partir do verso 23, ainda no capítulo 4, o texto diz que quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: Ó soberano, tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai, Davi, porque se enfurece as nações, e os povos conspiram em vão. Os reis da terra se levantam, e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. Citação muito famosa do Salmo 2. Um salmo considerado messiânico que fala a respeito da resistência daqueles que se opõem a Deus, tanto a Deus como ao seu representante real, que é o ungido, o Messias. Veja só que nós temos aqui uma guerra da verdade contra a mentira, mas não há o que pensar sobre esta batalha, porque a mentira tem vida curta. E assim eles comentam como Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com os povos de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Mas não há como vencer a força da verdade de Cristo. E depois dessa oração, veja só que coisa impressionante. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. E além disso, o lugar onde estavam reunidos chegou a tremer, uma espécie de pequeno terremoto que atinge aquela localidade. E esta força da verdade, assim como já aconteceu anteriormente no final de Atos 2, produz uma união impressionante entre os discípulos. Todos tinham uma só mente, um só coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam dinheiro da venda e a colocava aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Você deve estar aí se deliciando de felicidade e alegria ao ouvir notícias tão boas assim. Mas veja que coisa impressionante. Assim como aconteceram problemas externos, que eram problemas de perseguição contra a igreja, agora nós vamos enfrentar problemas internos. Ou seja, a história de Ananias e Safira. Vai nos mostrar aqui no capítulo 5 o problema que a igreja primitiva enfrentou. E aliás, um problema que nos mostra que a mentira tem vida curta. Quando os discípulos começaram a doar, entregar os seus bens, isso naturalmente você deve entender trazia um certo prestígio perante a comunidade, porque a pessoa, olha, como essa pessoa, como esse irmão, como essa irmã é consagrada, consagrado, ele deu, entregou, fez tudo por causa do evangelho. Pois é. Então, um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo isso também sua mulher. E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. E qual é a razão de ele fazer isso? Ele quis mentir, enganar, dizendo que estava dando tudo, estava dando só uma parte. E a razão por que ele está dizendo isso
tentando vender essa imagem falsa, porque isso, de certa forma, lhes daria algum tipo de prestígio na comunidade cristã. Então, o apóstolo Pedro confrontou Ananias e perguntou: por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não era sua? E depois de vendido, o dinheiro não estava em seu poder? O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Mentir ao Espírito Santo é mentir a Deus. Quando Ananias ouviu isso, ele caiu morto, e grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então, os moços vieram envolver o seu corpo e levaram-no para fora e o sepultaram. E olha só, enquanto isso, a mulher nem estava sabendo o que tinha acontecido. Assim, 3 horas depois, Safira, mulher de Ananias, chega, sem saber o que tinha acontecido, e Pedro então lhe pergunta, para ver se ela vai responder de maneira diferente. Escuta, foi tanto o valor que vocês conseguiram pela propriedade? E ela confirmou. E então Pedro aqui, cheio do Espírito Santo, diz, por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão aí à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Assim, ela caiu morta, do mesmo jeito, e foi levada para ser sepultada, e toda a igreja ficou cheia de temor. E também todos os que ouviram o que tinha acontecido. A mentira tem vida curta. Não se pode brincar com as coisas de Deus. O que é interessante é a gente perceber como a ideia que está aqui por trás desse texto é que, apesar da graça, da bondade, do amor de Deus, Deus continua sendo justo. E a sua atitude perante os pecados, as falhas humanas, é uma atitude de reprovação. A igreja estava numa euforia tremenda, achando que, pronto, agora não vai ter problema para mais ninguém. Então, para que o evangelho não se tornasse uma graça barata, uma bagunça sem tamanho, uma confusão, né? Uma falta de senso, a ação divina mostra que Deus continua sendo o Deus que não pode entrar em acordo com o pecado. Diante dessas circunstâncias, nós vamos perceber que, apesar desse problema, os apóstolos começam aí a fazer muitos milagres entre o povo e os discípulos saem então ali e estão juntos pregando o Evangelho. O Evangelho começa a crescer e a igreja cresce muito. Versículo 14 diz que o número cada vez maior de homens e mulheres. Veja a ênfase nas mulheres. O versículo 14, mais uma vez. E o povo ficava tão admirado com isso que levava os doentes pelas camas e macas nas ruas para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse e eles fossem curados. Pessoas eram curadas das suas doenças e gente que era possessa de espíritos imundos era libertada. E assim, diante desse crescimento tremendo da verdade contra a mentira, novamente, os líderes religiosos, especialmente aqui saduceus, mandaram prender os apóstolos numa prisão. Mas o poder de Deus é tremendo e mais uma vez mostrou aqui a sua força. Durante a noite, o verso 19 nos diz que um anjo do Senhor abriu a porta do cárcere e eles foram libertados e voltaram pela ordem de Deus a pregar lá no templo e a anunciar a mensagem da nova vida em Cristo. E a surpresa dos membros religiosos ali que convocaram o sinédrio para ver o que estava acontecendo, porque disseram a eles: olha, a porta da prisão está tudo trancada, está tudo certinho, mas eles estão lá no templo pregando de novo a mensagem sobre esse tal Jesus. E assim os apóstolos foram levados ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote. Diz o verso 27. E eles afirmam: escuta, nós demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem neste nome. Você vê a luta da verdade contra a mentira, mas em todos os casos, como foi
em Ananias e Safira, a mentira tem vida curta. Ela não pode prevalecer. E assim, Pedro e os apóstolos respondem aquilo que eles precisavam dizer naquela hora. É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus de Israel ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus o exaltou, colocando-o à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Então os religiosos ficaram furiosos e queriam matá-los, mas um homem ponderado sempre há, em qualquer lugar, pessoas bem mais equilibradas e ponderadas. Gamaliel, um mestre da lei, respeitado por todo mundo, diz: Israelitas, vamos pegar mais leve. Vamos devagar, né? Lembre-se de que surgiu um tal de Teudas falando, né, ser alguém importante. Ele foi morto, seus seguidores se dispersaram e isso acabou em nada. Então, eu aconselho a fazer o seguinte: deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. E então, ouvindo o discurso de Gamaliel, eles acabaram deixando os apóstolos livres. E olha que coisa impressionante. Preste atenção. Os apóstolos saíram dali, alegres, por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo, a verdade vencedora, a verdade que prevalece, porque, afinal de contas, a mentira tem vida curta. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração.